O passo a passo de hoje é esse chaveiro de fio de malha. Ele é bem fácil de fazer e fica assim super delicado. Eu tô usando ele como lembrancinha de aniversário, então eu vou embalar nesse saquinho, vou imprimir uma tag e vou distribuir como lembrancinha de aniversário. Hoje eu vou mostrar o passo a passo da borboleta, mas eu também fiz a florzinha, então se alguém tiver interesse é só falar que eu mostro como que faz a florzinha também. Então, vamos começar a nossa borboletinha. Eu começo introduzindo o fio de malha no último elo. E aí, eu vou puxar devagarinho aqui essa correntinha. Vou deixar ela lá na frente e vou dar aqui uns 40 centímetros de distância. Então, depois de passar a argola, eu começo fazendo o anel mágico. Eu envolvo o fio aqui nos meus dedos e começo pescando esse fio e fazendo uma primeira correntinha. Então, essa correntinha eu vou folgar, aumentá-la de tamanho, porque eu vou passar essa argola do chaveiro por dentro dela. Então, eu vou aumentar ela e vou voltar a argolinha aqui para próxima e vou passar essa argola aqui dentro da primeira correntinha. Passo a argola, deixo ela aí, vou diminuir de novo aqui a correntinha pra gente prosseguir com o chaveirinho. Então, agora a primeira coisa que eu vou fazer é subir duas correntinhas aqui. Depois de subir essas duas correntinhas, eu vou puxar aqui para que a correntinha do chaveiro fique ajustadinha aqui. Depois de fazer esse ajuste, eu vou começar a introduzir os pontos aqui no anel. Então, eu vou começar fazendo 2 pontos altos. Para fazer o ponto alto, eu enrolo o fio aqui na agulha, entro no anel mágico, pesco a linha, o fio por dentro do anel mágico e vou ficar com 3 voltas na minha agulha. Vou manter a agulha assim, levemente inclinada. Vou pescar novamente esse fio e vou passar por dentro dessas 2 voltinhas. Fiquei com 2 laçadas na agulha. Aqui eu vou puxar a minha agulha, esticando esse segundo ponto para que a agulha fique reta agora. Eu vou terminar de dar a altura aqui do ponto. E aí, novamente, eu vou pescar o fio e passar por dentro desses 2. Esse é o ponto alto, então eu vou fazer 2 pontos altos. Então, vamos repetir novamente. Pronto, eu terminei de fazer os 2 pontos altos. Aí, eu vou fazer 2 correntinhas. E vou prender no anel mágico com um ponto baixíssimo. Eu entro com a agulha dentro do anel mágico, laço, puxo o fio e com essa laçada eu vou passar dentro do ponto que já está na minha agulha. Esse é o ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Uma, 2. Importante falar que procurem sempre comprar a agulha do tamanho que é recomendado para o seu fio. Aqui no caso do meu fio, a agulha recomendada é de 7 milímetros. Eu não encontrei a agulha de 7 milímetros, eu encontrei somente a agulha de 6,5. Por isso que eu tô sofrendo um pouquinho, porque a laçada da agulha, ela se torna um pouco pequena para a espessura do meu fio. Então, por isso que às vezes eu tenho que fazer um pouco de esforço para passar o ponto. É por conta do tamanho da agulha, que eu não encontrei o tamanho adequado. Então, eu subi aqui 2 correntinhas, agora eu vou fazer um meio ponto alto. Como é o meio ponto alto? Eu enrolo a agulha no fio
entro no anel mágico, laço o fio, fiquei com 3. Termino de dar a altura, porque dessa vez não vai ficar inclinada a agulha. E aí eu venho laçando novamente o fio e vou passar por dentro dos 3 de uma só vez. Agora eu subo 2 correntinhas e vou prender no anel mágico com o ponto baixíssimo. Eu entro com a agulha dentro do anel, laço o fio e passo essa laçada por dentro do ponto onde a minha agulha estava inserida. Essa é a primeira parte da borboletinha. Então, agora a gente vai fazer o outro lado, repetindo exatamente o que a gente fez desse lado. Então, eu começo fazendo 2 correntinhas. E agora eu vou fazer um meio ponto alto, que é laço a agulha no fio, entro no anel mágico, laço o fio por dentro do anel mágico, termino de dar a altura do fio, e aí vou pegar o fio novamente e passar por dentro dos 3 de uma só vez. Agora eu subo mais 2 correntinhas. E vou prender no anel mágico com o ponto baixíssimo. Eu entro por dentro do anel, pesco o fio e arremato aqui por dentro. Agora, eu vou subir mais 2 correntinhas. E vou fazer os 2 pontos altos. Então, eu laço a agulha no fio, entro no anel mágico, pesco o fio, deixo a agulha inclinada e vou pescar novamente aqui o fio e passar por dentro das 2 laçadas, deixando a última sem passar. Então, eu vou ficar com 2. Eu puxo esse fio para terminar de dar altura, para a agulha ficar reta, e aí venho laçando o fio e passando por dentro dos 2. Mais um ponto baixo. Agora eu vou subir 2 correntinhas. E prender no anel mágico com um ponto baixo. E pronto, vai estar pronta a borboleta. Agora a gente vai puxar o fio aqui do último ponto. Vou cortar, separando assim o fio do novelo. E aqui nós vamos ficar com 2 fios. Esse que eu acabei de cortar é o fio que eu estava trabalhando, que vinha do novelo. E esse aqui é o fio da ponta do anel mágico. Então, esse que a gente acabou de cortar, eu vou jogar pra dentro desse círculo aqui, pra ele vir pra trás. E esse aqui, que é o fio do anel mágico, a gente vai puxar devagarinho pro anel e fechando. Olha só, à medida que a gente vai puxando, ele vai fechando esse meinho aqui, ó. E esse outro fio aqui, a gente vai puxar para o ponto vir para trás. Então, você puxa até você perceber que veio pra... Então, esse fio que a gente jogou aqui para trás, eu vou prender ele aqui dentro do meu grampo e eu vou fazer... Vou dar uma voltinha aqui no meio para fazer o corpinho da borboleta. Então, eu venho,
Pode apertar bem. Eu vou dar 2 voltas, que é pra ficar como se fosse o corpinho dela aqui, ó. E aí, quando você aperta, dá uma franzidinha, fica mais bonitinho. E aí, aqui atrás, na parte de trás, eu venho prendendo aqui por dentro desses pontos. Então, eu vou colocando o grampo assim por dentro dos pontos, pra meio que costurando esse fio aqui. Já vai prendendo e escondendo. Eu vou subir ele aqui pra cima, porque com esse fio eu vou fazer as anteninhas. Então, um já tá aqui em cima, que é o fio do anel mágico, e o outro eu vou levar pra cima agora. Então, agora que eu já cheguei aqui em cima, eu vou medir aqui mais ou menos que tamanho que eu quero pra fazer as anteninhas. Vou dar um nozinho. Puxar bem. Vou medir aqui o outro lado pra ficar igual. E agora é só cortar. Aí você vai ajeitando, né, pra dar a forma.